nós faremos uma revisão da matéria, tá bom? Então, a gente vai falar sobre as ações de impugnação hoje e concluiremos esse estudo na próxima terça-feira. Primeira coisa, Felipe, que eu queria lembrar com vocês é qual é a diferença entre um recurso e uma ação. Como é que a gente explica, José, essa diferença entre o que é um recurso e o que é uma ação? O recurso é um instrumento processual que eu vou usar, Leila, quando já existe uma relação processual, há uma relação processual. Nesta relação processual, ou seja, nesse processo, há uma decisão, eu não concordo com essa decisão, faço a impugnação dela, nós vimos já vários exemplos de recursos aqui, apelação, recurso em sentido estrito, recurso especial, recurso extraordinário, dentre outros. E aí eu vou continuar naquela mesma relação processual, a relação processual é a mesma, eu vou levar para uma outra instância, para que aquela outra instância possa resolver se é ou não cabível, se é ou não possível aquela determinada matéria. Quando a gente vai usar uma ação, a gente vai utilizar uma ação, eu não estou continuando nenhuma relação processual, eu estou começando uma relação processual. Então, na hora que eu apresento uma ação, eu estou inaugurando, eu estou dando ali uma iniciada numa relação processual. É para isso que existem essas três ações que nós vamos conversar hoje. Habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. Então, a primeira grande informação é que essas três que nós vamos categorizar como ações de impugnação genéricas ou ações de impugnação autônomas, elas possuem, meu querido Kleber, essa diferença estrutural. Elas não vão dar continuidade a uma relação, elas vão inaugurar uma relação. Eventualmente, Kleber, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho melhor na terça-feira, eventualmente elas podem até servir como substitutos de um recurso. Então, ela pode eventualmente servir como um substituto de um recurso, mas ela não foi feita para isso, ela foi feita para ser uma ação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o habeas corpus, e na terça-feira, concluindo a matéria do semestre, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre habeas corpus, e aí vamos seguir para falar sobre mandado de segurança e revisão criminal. Mas hoje, à noite, é dedicada ao habeas corpus. Vamos conversar um pouquinho sobre o habeas corpus. Primeira coisa, o habeas corpus é uma ação de origem antiga. A gente vai ter o habeas corpus estruturado já no direito romano. Não é à toa que a gente tem a expressão em latim, que numa tradução livre, Ravelli, seria tome-se o corpo. Então a gente vai ver que desde o direito romano, Ariadne, o habeas corpus já é uma ferramenta, já é um instrumento dedicado essencialmente a essa estrutura de preservação, de garantia da liberdade motora, da liberdade de ir e vir. Então, o HC é, desde a sua origem romana, um instrumento poderoso, Leila, para fazer o enfrentamento de eventuais ou potenciais ofensas à minha liberdade motora. Então, esse casamento, Josi, entre HC e liberdade motora, sempre teve muito vinculado, muito claro. Repito, desde a sua origem mais remota, que é essa origem romana. Mas a primeira vez que nós vamos ter o habeas corpus positivado numa norma, ou seja, escrito concretamente numa norma, é no direito inglês, no século XIII, onde nós vamos ter o chamado Habeas Corpus Act. Então, lá no século XIII, a gente vai ter a primeira vez que no Ocidente nós temos, Kleber, uma positivação, a indicação expressa de uma norma que traz ali os balizadores de uso do HC. Isso é muito importante porque essa positivação do século XIII, ela vai influenciar decisivamente toda a legislação do Ocidente. O Ocidente como um todo
é de alguma maneira influenciado, claro, com a sua base romana. O direito, vocês sabem muito bem, é um direito de tradição romano-germânica, mas, sobretudo, uma base de natureza do direito inglês. Né? O direito inglês, portanto, tem aqui uma importância muito grande nessa estrutura ocidental de definição do habeas corpus. Então, no direito romano e no direito britânico do século XIII, nós temos esse vínculo muito decisivo, Maria, entre o habeas corpus e a liberdade motora. Ou seja, o habeas corpus é uma garantia que protege esse direito fundamental a ir e vir. Esse casamento é um casamento essencial que a gente vai ter aqui. Exatamente por isso, esse habeas corpus vai ter um conjunto de características especiais. A primeira característica que a gente precisa destacar, Leila, é que ele é uma ação, Josi, de uso irrestrito, jus postulandi. Em outras palavras, a capacidade de postular em juízo, a capacidade de apresentar o habeas corpus, Emerson, é uma capacidade ilimitada. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso ser advogado, eu não preciso ser bacharel, qualquer pessoa pode, em nome de qualquer pessoa, apresentar um habeas corpus. Tanto assim é que, se você observar, por exemplo, as estatísticas dos tribunais superiores, em geral, Luísa, você vai chegar a uma conclusão que, em média, com alguma variação, Letícia, para um lado ou para o outro, nos tribunais superiores, cerca de um terço, vejam bem, dos habeas corpus que chegam naqueles tribunais são habeas corpus impetrados, apresentados pelos próprios presos. Olha que instrumento interessante. Então, aquele próprio preso vai apresentar esses habeas corpus. Eu mesmo, no Tribunal de Justiça, durante o período em que eu estava trabalhando na jurisdição criminal, fiz vários habeas corpus. Havia um preso, José, chamado Hammurabi Simplício Coutrin, nunca esqueci o nome dele, Kleber. Ele apresentava vários habeas corpus feitos à mão mesmo. Ficou famoso uma vez, até saiu na notícia nacional, no noticiário nacional, que ele apresentou um habeas corpus escrito num lençol. Né? Então, essa é a beleza desse instrumento, ou seja, é um instrumento democrático, é um instrumento que serve exatamente para garantir essa liberdade motora. Então, o fato desse jus postulandi ser restrito é uma demonstração da importância não apenas jurídica, mas democrática do instrumento. Eu me lembro que um desses habeas corpus que eu trabalhei no tribunal, apresentado especificamente por esse preso, ele apresentava vários habeas corpus para colegas, para outros presos, sabe, José? Alegando que a prisão preventiva não estava fundamentada, alegando a questão de progressão de regime. Teve até alguns que foram concedidos. Teve alguns habeas corpus que foram concedidos, mas eu me lembro de um caso específico, de um habeas corpus específico. Eu tinha, na época, um estagiário muito bom, um garoto excelente, e esses habeas corpus praticamente ele fazia só. E ele chegou para mim, Leila e Kleber, dizendo: ó, professor, ele tinha sido, por coincidência, meu aluno, nesse habeas corpus aqui, tem uma parte dele que quem fez foi o estagiário do Hammurabi. Por quê? Porque a gente já conhecia a letra dele, mas tinha uma parte lá, que era a parte da liminar, que era uma outra letra. Então, segundo meu estagiário, era o estagiário do Hammurabi preso lá que tinha feito essa parte. Então, é interessante a gente ver isso. E, claro, se eu estou falando de uma peça processual que pode ser apresentada por qualquer pessoa, a consequência natural disso não poderia ser outra, senão a informalidade da interposição. Eu tenho aqui uma natural informalidade, já que eu estou dizendo que qualquer um pode apresentar, por óbvio, apenas eu não poderia exigir um grau de formalidade mais excessivo, mais amplo em relação a isso. Né? Tem que ter aqui claramente a ideia de que exige-se pouca formalidade. Vitor, em teoria, né, a revogação da prisão preventiva, vocês viram isso no semestre passado, ela é baseada não da ideia da ilegalidade, Vitor, mas sim da desnecessidade.
né? Então, o pedido aqui seria mais adequado, o pedido de revogação da prisão, onde você vai dizer, olha, excelência, há prisão, os requisitos não subsistem mais, o senhor a revogue. Na prática, no entanto, é muito comum você ver a apresentação do habeas corpus com essa finalidade. Não é estritamente técnico, insisto. Tecnicamente, você deveria apresentar o pedido de revogação da prisão e, caso ele fosse negado, um recurso a sentido estrito. Mas, na prática, a gente acaba tendo, até porque muitas vezes há uma certa fronteira e alguns militam o seguinte argumento: se eu não tenho mais a necessidade daquela prisão, e como a prisão ela é exceção, ela se transformaria numa prisão ilegal. Eu não considero isso. Eu acho que essa questão dos requisitos, eles até existem, mas não são tão evidentes assim, daí porque o habeas corpus não seria o melhor caminho. Tá? Mas, professor, no caso de ilegalidade da prisão em flagrante, por exemplo? Aí sim, aí tudo bem. Aí é melhor. Exato. Aí é melhor. O habeas corpus, ele é feito, a gente vai já ver isso na própria Constituição, para ilegalidades. Então, se eu visualizo algum tipo de ilegalidade, mesmo na prisão preventiva, Diária, mesmo na prisão preventiva, se eu visualizo ali uma ilegalidade... Pois é na prisão preventiva que eu estou falando. Eu vou estender mais. Qualquer tipo de prisão, penal ou processual, se há nela algum tipo de ilegalidade, ela não tem fundamentação, já extrapolou o prazo adequado, quem ordenou não tinha competência, no caso da flagrância, não se configurou nenhuma das hipóteses da flagrância, ou seja, qualquer tipo de ilegalidade que ali exista, nós vamos efetivamente ter a possibilidade de utilizar o HC. Né? Tenho, sim, a possibilidade do HC. Né? Então, a gente vai ter isso realmente. Né? Então, dentro disso, é possível que a gente visualize essa estrutura. Tá? Dentro disso, sobre a evolução normativa, eu não vou tratar disso agora, vamos ver isso daqui a pouco, tá? Não quero conversar sobre isso nesse momento, porque é o grande foco da aula de hoje. Vamos falar um pouquinho do habeas corpus como instrumento para trancamento da ação penal, né? O habeas corpus como instrumento para trancamento. O que acontece? E aí eu vou resgatar um pouquinho o que a gente falava agora há pouco. O habeas corpus tem um uso específico: enfrentar prisões ilegais. Então, percebe o seguinte: se eu sou réu de um processo, e eu considero que esse processo é ilegal, dele eu corro o risco de ser preso ilegalmente. Aqui eu tenho uma relação de causa e efeito. Se do processo eu posso ser condenado, eu posso ser preso. Se esse processo é ilegal, essa prisão, Ariadne, será, por óbvio, ilegal. Causa e efeito. Não haveria sentido, Leila, eu exigir que aquele determinado agente espere o processo se desenvolver, venha a receber uma condenação, venha a ser condenado, venha a ser preso para poder usar o HC. Então, é possível que eu ataque logo a raiz do problema. E eu uso o HC, eu uso o habeas corpus para matar o processo, para trancar o processo, para encerrar o processo. Então, nós vamos ter, efetivamente, a possibilidade do habeas corpus servir de instrumento para trancar a ação penal. Em outras palavras, o que é trancar a ação penal? É matar, é liquidar, é acabar com aquela ação. E quando é que eu posso fazer isso? Quando eu visualizo, Josi, a vacinada, uma hipótese clara de ilegalidade. Ou seja, o juízo é incompetente, aquele fato é atípico, não há nenhum elemento de prova que sustente aquela acusação. Então eu vou ao tribunal, Kleber, e digo, olha, tribunal, mate, liquide aquele processo, tranque aquele processo. Porque na hora que eu tranco o processo, eu evito o risco
de amanhã ser preso indevidamente, ilegalmente. Então, o uso do habeas corpus para o trancamento da ação penal é um exemplo do que a gente vai falar daqui a pouquinho, do chamado habeas corpus preventivo. Eu não estou preso hoje, mas eu corro um risco concreto de ser preso depois. Por quê? Porque essa prisão adviria de um processo ilegal. Então, é um uso atípico, mas é um uso útil do habeas corpus. Antevendo o quê? O futuro. Eu estou olhando aqui para o futuro. Eu vou liquidar o processo hoje para evitar, Leila, a prisão indevida de amanhã. É possível a gente usar, no âmbito do habeas corpus, a prisão por representar um risco grave, ela autoriza que no habeas corpus nós possamos utilizar uma medida liminar. Deixa eu explicar melhor isso. Na próxima aula, Vitor, a gente vai falar, isso a gente vai começar, na verdade, a aula de terça-feira falando disso. O procedimento do habeas corpus, o rito do habeas corpus, é um rito simples. É um rito muito simples. Muito rápido. Não tem muita burocracia, até porque, como a gente vai, eu vou falar melhor disso na terça-feira, o habeas corpus, ele exige, Andiara, uma prova pré-constituída. O habeas corpus exige uma prova pré-constituída. Quando eu apresento um habeas corpus, Josi, eu tenho que estar ali com todas as minhas provas prontas e acabadas. Não existe no habeas corpus a possibilidade, Kleber, de produção de prova. Não tem, Franklin, uma fase instrutória. Eu tenho que chegar de forma fulminante. Olha, a prisão é ilegal, estão aqui as provas, e o senhor me concedeu habeas corpus. Então é um rito rápido. Repito, a gente vai falar sobre rito na terça-feira. Mas a jurisprudência tem dito, mesmo não havendo uma previsão legal expressa, que se eu perceber que há ali uma ilegalidade patente, grave, Romulo, eu posso, mesmo havendo uma rapidez natural naquele rito, conceder uma liminar. Ou seja, eu apresento um habeas corpus, dizendo, olha, tribunal, essa minha prisão ela é ilegal. Eu sei que o senhor vai ouvir o juiz, eu sei que o senhor vai pedir um parecer do Ministério Público, mas me libere imediatamente. Então, é possível, Fairuze, se eu perceber naquele caso concreto que há uma ilegalidade clara, que eu já libere aquele agente através da concessão de uma medida liminar. Então, a medida liminar é perfeitamente passível de ser utilizada. Ou seja, se o juiz ou o tribunal, conforme a competência para processar o HC, isso também é algo que eu quero conversar com vocês na terça-feira, perceber que naquele caso concreto existe uma fumaça do direito e existe um risco na demora natural do processo, ele já te concede ali a liberdade. Ele já te concede ali em medida liminar aquilo que você pretende. Então, é possível você antecipar a própria tutela do habeas corpus com uma concessão de uma medida liminar. E sobre o uso com sucedâneo recursal, a gente vai falar sobre isso na terça-feira. Emerson, fique à vontade para falar. Pode perguntar. Boa noite. Boa Em noite. cima do que o senhor falou, eu não consigo ver porque é que, por exemplo, o Pazuello recebeu esse habeas corpus antes de depor na CPI. Tem como explicar agora? Tem. Aplicou-se, no caso dele, uma jurisprudência muito consolidada no Supremo Tribunal Federal que diz o seguinte: se eu sou testemunha, e aqui a jurisprudência ela é construída da forma mais ampla possível, testemunha no inquérito policial, testemunha numa ação penal, testemunha numa comissão parlamentar de inquérito. Mas se eu sou testemunha, você estudou lá na disciplina de penal 3, alguns inclusive aqui, Kleber, Josi e outros, estaram isso comigo, né? Letícia, Ariadne, tantos outros aqui, né, estudaram comigo em penal 3. Nós vimos o crime do artigo 342. E vimos esse semestre, Emerson, no comecinho do semestre, o artigo 202 e o 203 do Código de Processo Penal, que dizem que a testemunha tem a obrigação de falar e de falar a verdade. E aí a gente tem uma seguinte situação. Imagina que eu estou indicado ali como testemunha, insisto, quer no inquérito,
quer num processo judicial, quer numa CPI, quer num procedimento de investigação do Ministério Público. Eu tenho a obrigação de falar e eu tenho a obrigação de falar a verdade. Agora, pode acontecer de que aquilo que eu teria que falar me comprometa, produza ou gere uma prova contra mim. Diante disso, tem-se entendido, tanto na jurisprudência como na doutrina, a gente até falou sobre isso aqui no começo do semestre, não sei se vocês se recordam, que eu vou aplicar à testemunha o direito a não produzir prova contra si e o direito ao silêncio. Eu realmente não me recordo, me perdoem, não sei se Misael, não sei se algum de vocês foi meu aluno no semestre passado em processo penal 1, não estou me lembrando. Mas isso eu vejo muito nas minhas turmas de processo penal 1, quando eu vejo o direito ao silêncio. Ele é pensado para o réu, ele é pensado para o investigado, mas a jurisprudência tem estendido isso para a testemunha. Por quê? Porque o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, que é o Tratado Interamericano de Direitos Humanos, que diz de forma expressa que eu não posso ser compelido ou obrigado a produzir uma prova contra mim. Nesse caso, portanto, se eu sou testemunha e eu digo, olha, eu não responderei a essa pergunta porque ela pode me comprometer, dependendo de onde eu esteja, isso é um pouco mais grave nas CPIs, porque não são foros jurídicos e sim políticos, eu posso ter ali uma ordem de prisão por falso testemunho, porque eu estaria omitindo informação importante. Então, o Supremo Tribunal Federal formou uma jurisprudência para dizer o seguinte, olha, a testemunha tem sim a obrigação de falar, tem a obrigação de falar a verdade, porém, aquilo que ela falaria e comprometeria efetivamente a sua própria verdade, a sua própria situação, ela pode calar. Então, o habeas corpus ele vai ser concedido, e repito, isso não é apenas esse caso, é uma jurisprudência muito sólida do Supremo, para evitar que, ao silenciar, aquela testemunha venha a ser eventualmente presa por falso testemunho, porque o falso testemunho é mentir e omitir. Vou trazer como exemplo bem claro, Emerson, bem direto, até para a gente sair para não polemizar aqui com questões políticas. Imagina que eu e você praticamos um crime juntos. Um crime qualquer, um furto. Eu acabei virando réu de um processo. E o Ministério Público te indica como testemunha. Você está listado lá na denúncia como testemunha. A tua obrigação, ao chegar ali em juízo, é falar o que sabe e tem conhecimento. Então, quando o juiz te perguntar, Emerson, o que você estava fazendo na hora? Você vai ter que dizer, eu estava praticando um crime contra o Rafael. Ora, isso não tem lógica. Você está ali produzindo uma prova contra si. Então, nesse momento, você pode exercer o direito de ficar calado. Veja, o direito de ficar calado, e a tua pergunta é muito útil para a gente fechar essa ideia, ele já existe. O que o habeas corpus faz é apenas materializar esse direito, já que ele é uma garantia. Veja, o direito de ir e vir, ele já existe. Ele é material. O habeas corpus é uma garantia. Ele é processual. Ele apenas efetiva o teu direito. Então, ele não passou a ter direito de ficar calado com o habeas corpus. Ele, em tese, já tinha. O que o habeas corpus faz é tornar esse direito efetivo, concreto. Ele agora tem uma tutela jurisdicional. Nesse caso concreto, veja, eu tenho várias críticas pessoais, né, Emerson, a ele como gestor de saúde, a condução de tudo isso. Mas nesse caso, me parece que o Supremo acertou. Eu, no lugar do ministro Lewandowski, eu teria tomado a mesma decisão. Ou seja, dizendo, olha, se aquilo ali que lhe for perguntado puder, de alguma maneira, gerar a construção de uma prova contra si, permaneça calado se você desejar. Veja, também não é imposição. Né? Até eu acompanhei algumas partes aí do depoimento ontem e hoje, me parece que na maioria das perguntas ele respondeu, muitas vezes sem muita verdade, mas respondeu.
Ele teria o direito de permanecer calado se aquilo ali representasse uma prova contra ele. Consegui explicar, Emerson? Ficou tranquilo? Conseguiu, professor. Obrigado, viu? Querido, eu que agradeço a pergunta. Muito útil a sua pergunta. Quero ver agora, nessa segunda parte da aula, depois dessa longa introdução, a evolução normativa do habeas corpus no Brasil. Como é que o habeas corpus evoluiu normativamente. E aí eu vou começar no Decreto Real de 23 de maio, né, completando aí 2 anos, no próximo 200 anos, no próximo domingo, o Decreto Real de 23 de maio de 1821. Olha o que ele dizia aqui, Leila. Todo cidadão que entender que ele ou outro sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor. Eu estou falando de uma norma do Brasil colônia ainda, quase independente, mas ainda do Brasil colônia, maio de 1821. Veja, aproximadamente 1 ano e alguns meses antes da independência. Então, ainda no Brasil colônia, portanto, o Brasil sujeitado a um ordenamento jurídico português, nós temos já a previsão do habeas corpus para servir de garantia e proteção da liberdade motora. Tá? 1822, completaremos no ano que vem 200 anos, vem a nossa independência, o Brasil surge como Estado independente, define-se a construção de uma nova Constituição. Essa Constituição vem em 1824, é a Constituição Imperial, e essa Constituição Imperial de 1824, Leila, não tratava de habeas corpus. Ela era completamente omissa em relação ao habeas corpus. Em parte, a gente consegue compreender, porque a gente está diante de uma Constituição que edifica o Brasil enquanto um país independente, mas no momento, né, Rômulo, de um Brasil império, em que havia ali um forte poder central, tanto é que uma das características, Fairuze, fundamentais da Constituição Imperial é de que ela vai ter ali o poder moderador, né, aquele poder do imperador que orbitava perante os demais poderes. Então, é compreensível que não haja na Constituição Imperial, que não é uma Constituição nem de longe democrática, espaço para o habeas corpus. E aí, como é que o habeas corpus é tratado durante o direito imperial, durante o período imperial brasileiro? Ele vai ser tratado pelo Código de Processo Criminal do Império, de 1832. Veja o que ele dizia aqui, Fairuze, no artigo 340. Eu mantive até, por um apego histórico, a redação original. Todo cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus em seu favor. Então, o que nós temos durante o período imperial brasileiro? O habeas corpus não vem à Constituição, o habeas corpus não está na Constituição, ele vai ser definido e delimitado numa norma infraconstitucional, no caso, o Código de Processo Criminal do Império, uma norma subconstitucional. Mas ele segue, veja, a tradição portuguesa, inglesa e romana. Ele é, voltando àquela pergunta bacana do Emerson, ele é a garantia que protege o direito de locomoção. Veja que ele está dizendo de forma expressa, em sua liberdade. Então, se eu estiver sofrendo ou vier a sofrer um constrangimento da minha liberdade, Caio, veja, lá em 1832, nós temos a previsão do habeas corpus. Essa norma é uma norma muito importante, Lorena, porque é a primeira norma, Franklin, genuinamente brasileira. Como eu mostrei a vocês, a gente tinha uma norma anterior, mas era uma norma ainda portuguesa do período colonial. A primeira norma brasileira, 100% verde e amarela, brazuca total, que trata disso, é o Código de Processo Criminal de 1832. O que acontece na história depois disso, né? Primeiro reinado, entre regências, segundo reinado, que vai terminar com a proclamação da República em 15 de novembro de 1888.
1889. Aqui eu sempre me controlo nessa aula, é uma aula que eu adoro, porque eu sou apaixonado por história, e em especial por esse período imperial, adoro estudar sobre isso. Acabamos ali o período imperial em novembro de 1889. Proclamação da República, o Brasil ganha uma outra cara, e claro, se o Brasil ganha uma outra cara, eu vou precisar de uma nova Constituição. A Constituição Imperial não se encaixava, né, naquele modelo de um Brasil republicano. E essa Constituição vem em 1891. Então, o que é que eu tenho aqui, Paula? A primeira Constituição republicana do Brasil, a Constituição de 1891. Uma Constituição muito influenciada pela Constituição dos Estados Unidos, extremamente influenciada pela Constituição dos Estados Unidos, tão influenciada que nós temos aqui nesse momento o Brasil sendo batizado de Estados Unidos do Brasil, né? A coisa bem fake mesmo. E o artigo 72 da Constituição Republicana de 1891, ele equivale funcionalmente hoje, Leila, ao artigo 5º. A gente consegue fazer uma comparação no que diz respeito à função, Rômulo, do artigo 5º da atual Constituição com o artigo 72 da Constituição Republicana. E olha o que ele dizia aqui no parágrafo 22. Isso aqui é a redação original da Constituição Republicana de 1891. Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. A gente vai perceber aqui, Misaele, que a redação, vocês estão lendo aí, ela é muito parecida com as redações anteriores, do direito colonial e do direito imperial. Mas qual é a grande diferença aqui, Bruno? Ela não fala em liberdade. Veja que no parágrafo 22 aí, vocês estão lendo na tela, não tem liberdade. Ao contrário do que nós tínhamos, veja só, na construção do direito imperial, em que ele fala aqui, ó, expressamente em liberdade. Na Constituição, não fala. Então, o que aconteceu em 1891? O habeas corpus ascende ao patamar constitucional. A Constituição de 1891 é a primeira Constituição do Brasil que trata do habeas corpus. Porém, na hora que ela desenhou o uso do habeas corpus, Andiara, ela o faz de forma muito aberta. Ela não menciona a tal da liberdade. Como diria Alexandre Pires, um grande doutrinador, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Ela não trata disso. Ela efetivamente não vai tratar do tema. Né? E quem citar o Alexandre Pires como doutrinador na prova, eu reprovo. E aí fica claro, está gravado, reprovo, 0 total. Veja só, aqui surge uma dúvida. Qual é a dúvida, Felipe? A Constituição não falou de liberdade, porque não precisava, era óbvio que o HC só poderia ser aplicado em casos de liberdade motora, porque era assim no direito romano, era assim no direito inglês, era assim no direito português, era assim no direito imperial. Então ela não falou porque não precisava, é evidente que o habeas corpus vai tratar só de liberdade motora, de liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção. Ou, Franklin, ela não falou, e se ela não falou, eu não posso aplicar dessa forma. Então veja qual é a dúvida que surge no final do século XIX. No momento que a Constituição não fala sobre liberdade de locomoção, eu não vou ter dúvidas de que eu só posso usar o HC para isso, porque ele sempre funcionou só para isso. Ou, já que ele não falou, eu posso estender o uso do habeas corpus. Essa dúvida chega ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, no final do século XIX, diz o seguinte: olha, se o legislador constituinte não tratou no habeas corpus da liberdade, se ele fez a escolha, Leila, de não tratar de liberdade, você que vai aplicar a Constituição não pode incluir uma expressão que o legislador constituinte não incluiu. Em outras palavras, se não está na Constituição, não está, acabou. E aí, essa leitura do Supremo vai consolidar o seguinte: olha, se a Constituição está falando aqui
de forma genérica, Josi, use o HC de forma genérica. Sempre que você tiver uma ofensa, nos termos aí, sofrer, ou se estiver em iminente perigo de sofrer, violência ou coação por ilegalidade, use o HC. Na liberdade motora ou em qualquer outro direito líquido e certo. Esta interpretação que o Supremo fez da Constituição de 1891, nós vamos chamar de doutrina brasileira do habeas corpus. Então, o que é a doutrina brasileira do habeas corpus? É a interpretação feita sobre a Constituição de 1891, Misael, que diz, se não está escrito liberdade, meu amigo, use para qualquer coisa. É como se nós tivéssemos no instrumento habeas corpus o que hoje a gente tem no habeas corpus e no mandado de segurança. Então, para que fique bem claro e eu possa avançar, a doutrina brasileira do habeas corpus, Franklin, foi a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal sobre o texto original da Constituição de 1891, dizendo, como não há uma previsão de que ele vai ser usado só para a liberdade, use para tudo. E isso vigorou, isso existiu no Brasil até 1926. Por quê? Em 1926, Fairuze, através de uma reforma constitucional, nós vamos ter aqui a inclusão no texto constitucional do direito de locomoção. Então, guardem essa data. Ariadne, eu sei que você anota, como eu, tudo em aula, anota isso. O ano de 1926, para esse estudo que nós estamos fazendo aqui, é muito importante. Porque, veja só, durante o período imperial, Kleber, eu usei o HC só para a proteção da liberdade de locomoção. Mas ele não era constitucional, ele era infraconstitucional. Em 1891, o que acontece, Leila? Ele vai à Constituição, mas ele vai com uso genérico, aberto, amplo. Em 1926, Marília, através de uma reforma constitucional, ele volta para o trilho que era o trilho normal. Então, o ano de 1926 é muito importante no Brasil. Por quê? Porque é a primeira vez que o habeas corpus é constitucional e é pensado para o uso exclusivo da liberdade motora, da liberdade de ir e vir. É nesse momento aqui que a gente vai ter isso. Então, repito, um ano importante, porque ele sobe a Constituição em 1891, mas ele tem um uso genérico. Em 1926, ele volta para o trilho. E, só para fechar a ideia, em 1934, a gente vai ter, efetivamente, a criação do mandado de segurança. Então, essa estrutura que nós temos hoje, o habeas corpus como instrumento de garantia para a liberdade motora, e o mandado de segurança, como a gente vai estudar na próxima aula, de uso mais geral, surge na Constituição de 1934. A partir de 34, eu tenho duas ações constitucionais, duas garantias constitucionais. O habeas corpus protegendo o direito de ir e vir, o mandado de segurança protegendo todo e qualquer outro direito líquido e certo. Está claro até aqui? E aí vejam, essa lógica que vem em 26, vem em 1926, vai perdurar até hoje. Isso aí que vocês têm na tela agora é a redação atual da Constituição, né, Constituição de 1988, que vai dizer, lá no artigo 5º, reproduzindo as mesmas fórmulas do direito colonial em diante, no seu inciso 68, conceder-se ao habeas corpus, sempre que alguém sofrer, ele já está preso, aqui entra a figura do habeas corpus liberatório, eu já estou preso, já estou sofrendo, ou se achar ameaçado de sofrer, é o que a gente vai chamar de habeas corpus preventivo, violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o que a Constituição de 88 está dizendo? O que ela já dizia desde 26, e foi passando de Constituição em Constituição. Então, veja, só para voltar, em 26, a gente tem a inclusão aqui, na Constituição de 1891, da ideia da locomoção. A Constituição de 34 reproduz isso, a Constituição de 37 reproduz isso,
A Constituição de 46 reproduz isso, a Constituição de 67 reproduz isso, até que a gente chega na Constituição de 88. Tá? E aí a Luísa pergunta o seguinte: professor, pode ser alegada ilegalidade da prisão em requerido habeas corpus em razão do atraso na movimentação de processos de réus presos em vistas à pandemia? Veja, quando a gente fala de demora na prisão, de excesso de prisão, Luísa, não existe um parâmetro único. Mas se aquela demora, ela é uma demora injustificada, você poderia sim decretar ou reconhecer ali a ilegalidade da prisão. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu tenho um réu preso, o processo dele está correndo agora, durante a pandemia, e o juiz condutor do processo, por reiteradas vezes, diz que não vai marcar audiência, que vai adiar a audiência, que não tem como realizar a audiência, porque estamos numa pandemia. E isso pode sim originar uma declaração de ilegalidade pelo excesso. Por que eu estou colocando no condicional, Luísa? Por que eu estou usando aqui a ideia do condicional? Porque eu vou ter que avaliar o caso concreto. De fato, ele tinha como realizar aquela audiência? De fato, esse réu não tem um grau excessivo de periculosidade que ainda justifique a sua prisão? Então, a resposta é uma resposta no condicional, sim. Uma eventual demora no andamento, na tramitação do processo, pode resultar, pode redundar na declaração de ilegalidade da prisão. Isso é possível, sim, mas isso não é algo automático. Tá? Eu vou ter que avaliar sempre no caso concreto. Então, para fechar, o que, que nós vimos na aula de hoje? Tá? Já respondo a tua dúvida, Ariadne. É uma ação constitucional, é uma ação livre nas suas formalidades, é uma ação que teve essa evolução normativa, isso vai cair na prova, eu vou cobrar a doutrina brasileira do habeas corpus na prova, já estou avisando, que é uma peculiaridade muito grande, porque isso aconteceu no Brasil. No momento em que a Constituição traz o habeas corpus para o seu texto, em 1891, mas não indica ali que ele vai ser utilizado apenas para a liberdade motora. Tá? Então, nesse caso, se estende efetivamente para o texto geral, o texto amplo, e aí eu vou usar em qualquer caso. Isso vai até 1926, quando a gente insere no texto constitucional a liberdade de locomoção, e ela vai perdurar até hoje. Ariadne pergunta o seguinte: professor, o habeas corpus preventivo pode ser no caso que o senhor citou. Quando a testemunha vai ser interrogada? Pode sim. É um exemplo exatamente de habeas corpus preventivo. Eu vou dizer, olha, eu vou atuar como testemunha, mas ali eu posso ter que responder perguntas que me comprometam, e aí eu quero o habeas corpus para me proteger disso. É um exemplo clássico, by the book, do uso do habeas corpus preventivo. Queridos, eu sei que vocês estão muito cansados, um semestre longo, uma aula remota é uma aula desafiadora, mas a boa notícia é que na próxima terça-feira a gente vai concluir a matéria da prova, tá certo? Eu vou fazer um agradecimento mais efusivo a vocês na terça-feira, mas eu queria logo de saída deixar minhas palavras de agradecimento. Sem vocês eu não conseguiria ter chegado até aqui. Muito obrigado a todos vocês pela dedicação, pela paciência de me aguentarem durante todos esses semestres, tá certo? Repito, na terça-feira eu prefiro fazer um agradecimento mais efusivo, que é quando nós vamos terminar a matéria da prova. Quinta-feira a gente faz a revisão e depois eu vou, por minha conta e risco, realmente liberá-los. Eu acho que a gente já viu tudo que a gente tinha que ver, vimos bem, né? Estamos num momento muito